Bom, eu estou de volta a Santa Maria e hoje eu estou gravando o nosso, a nossa reflexão, nosso vídeo, né? Desta quinta-feira da quinta semana da Quaresma. Um grande abraço a todos. Mais uma vez quero agradecer tudo aquilo que aconteceu com os meus amigos em Belo Horizonte, a hospedagem na casa do Dr. Elias, a presença lá, a minha presença lá a homenagem a Dom Serafim na Fundação Dom Cabral, no Alphaville, encontrei tanta gente, tantos amigos, eu fiquei muito feliz. Depois também o jantar na casa da Terezinha e do Tacão. Enfim, foi uma semana muito boa em que eu pude rever tanta gente boa, tanta gente amiga. Vamos à reflexão de hoje do Evangelho de São João. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Que, quem pretende ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, eu seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Olha, é a continuação sempre do Evangelho de São João, desses embates, né? Aqui eu queria chamar a atenção de algumas coisinhas, né? Em primeiro lugar, Jesus diz: quem guardar a minha palavra jamais verá a morte. Porque a palavra de Jesus não é somente uma palavra que entra no ouvido, mas é uma palavra que é a presença dele. A palavra de Jesus traz a presença dele em nós. Quem tem a presença de Jesus viverá sempre. Isto é uma coisa importante. Aí a outra coisa é exatamente quando Jesus usa muitas vezes, e não só nesse trecho do Evangelho, mas também em todo o Evangelho de São João, ele usa muito a palavra conhecer. Se, aqui diz assim, ó, vós não conheceis Deus, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso. O conhecimento, nós sabemos na Sagrada Escritura, a palavra conhecer, o verbo conhecer e o substantivo conhecimento, na Sagrada Escritura, é um pouco diferente do que nós entendemos por conhecimento. Quando nós falamos de conhecer, nós falamos de um conhecer intelectual, um conhecer acadêmico. Para os judeus, não. Para a cultura semita, conhecer significa ter uma relação. Por exemplo, Maria não conhecia José quando houve a anunciação, porque ela não tinha ainda se casado com ele. Aí o conhecimento são relações conjugais. Conhecer é o mais comum, tem o significado de fazer uma experiência.
Então, conhecer alguém é fazer uma experiência com aquela pessoa. Conhecer Deus significa fazer uma experiência espiritual com Deus. Agora, em São João, a gente poderia dizer que há um passo a mais. Se nós pudéssemos, né, definir os evangelistas com uma palavra, eu começaria definindo o Evangelho de Mateus como sendo o Evangelho da Igreja. Eu definiria o Evangelho de São Marcos, o Evangelho em que Jesus age, anuncia e se faz presente, exerce o seu ministério, e a palavra é milagres. São Marcos fala muito dos milagres. O Evangelho de São Lucas, todo mundo sabe que é até mais fácil, né? Misericórdia é a palavra que define o Evangelho de São Lucas. Deus é misericordioso. E o Evangelho de São João? Não só o Evangelho, como a literatura de São João. O Evangelho e as 3 epístolas. A palavra é amor. O Evangelho de São João é onde existe aquela definição, digamos assim, uma definição dogmática de Deus. Deus é amor. E todo aquele que ama conhece a Deus e vem de Deus. Então, nós podemos dizer que em São João a palavra conhecer é mais do que o conhecimento intelectual e é mais também do que a experiência das Sagradas Escrituras. Em São João, conhecer é uma experiência de amor. E é tão bom a gente falar sobre o amor, né? O amor ele tem várias formas de expressão, são vários tipos de amor, mas o que dá qualidade ao amor não são as formas e nem os tipos. O que dá qualidade ao amor são os valores que existem em qualquer forma de amor e os contravalores que existem que nós devemos evitar, que podem acontecer em qualquer tipo de amor. Então não são os tipos e as formas de amar que recebem qualificação. O amor é qualificado pelo seu conteúdo, pelos seus valores. Existem situações consideradas de um amor quase sagrado e que, no entanto, pode ter contravalores e se tornar uma maldição. O amor fraternal, por exemplo, o amor de irmãos, é um espaço sagrado quase, né? No entanto, começa a história da salvação no livro do Gênesis com um crime entre irmãos. O amor maternal também mais do que sagrado, e no entanto há mães que matam seus filhos. Então, não é o tipo de amor que dá qualidade ao amor. O que dá qualidade ao amor são os valores que ele carrega. Por isso nós cantamos e vamos cantar na quinta-feira, na próxima quinta-feira santa, na próxima semana, Ubi caritas et amor Deus ibi est. Onde existe amor e caridade, Deus aí está. Há experiências amorosas que até não estão dentro daqueles padrões aceitáveis, digamos assim, convencionais, e podem carregar valores de salvação, valores evangélicos, valores cristãos. Por isso que hoje eu gostaria de ter aprofundado um pouco mais, mas nós teremos tempo de aprofundar isso a partir do Evangelho de São João. São João é o evangelista do amor, porque ele mesmo, quando se refere a si mesmo, ele fala sempre o discípulo que Jesus amava. E, portanto, ele é o evangelista do amor. Nós teremos mais oportunidade para desenvolver esse tema, porque sobrou aqui uma pergunta. Afinal, o que é amar? O que significa amar? O que é
o amor. Aí nós precisamos de alguns vídeos, não só de um. Mas na medida em que nós tivermos a palavra de Deus a nos fundamentar, nós podemos falar mais sobre isso. Voltarei amanhã aqui de Santa Maria, cheguei de viagem, voltei aqui, né? Estaremos também em outras oportunidades, em Belo Horizonte, não mais na igreja de São Sebastião. Vamos deixar que lá as coisas aconteçam, a igreja, o padre possa ter a sua caminhada independente, né? E possa constituir a sua identidade própria daquela paróquia, mas nós avisaremos quando voltar no dia 1º de maio, onde a gente pode se encontrar para celebrar a Eucaristia. Tudo isso será dito e a gente nunca vai perder a oportunidade sempre de nos encontrar, de nos abraçar, enfim, de renovar sempre esta amizade que não deve terminar nunca. Um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.